grande, é um testemunho, tá? É um testemunho. Eu acho que é melhor eu até colocar o áudio aqui, né? O que vocês acham? É melhor botar o áudio, né? Mas vamos lá. O texto que nós vamos falar é exclusivamente com a palavra amém. Diga amém. Amém. Amém? Amém? Ou não amém? Amém. Amém? Ou não amém? Amém? O que significa a palavra amém? Todo mundo conhece e entende, mas não é só isso não. Nós vamos aprender a importância a mais da palavra amém. Você sabia, como curiosidade, que a última palavra da Bíblia em Apocalipse é a palavra amém? 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 Sabia? Pode ir lá. O texto aí, irmãos, Apocalipse, o último capítulo e o último versículo da Bíblia Sagrada. O porquê da palavra amém. Você vai entender e vai tentar, e você vai dar mais importância, né? A oração do Pai Nosso, né? Ela termina com amém, né? E nós iremos falar também agora sobre o amém no contexto hebraico, emular, né? Que vai nos ensinar outras coisas. Vamos lá? Nessa versão não tem amém. Põe uma versão que tenha amém. Vem, Senhor Jesus. Ah lá, amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. É curioso você saber que a Bíblia, ela inicia, no princípio era o verbo, e o verbo era, né? Havia separação entre as águas, a terra. Disse Deus, haja, aconteceu. O Gênesis começou ali. Mas lá no Apocalipse tem a palavra amém. Emular. Né? A tradução certa é essa. Som. Gente, o que acontece? Que todo culto, os microfones estão ruins. Poderia botar uma pessoa só som. Poderia botar uma pessoa de tantas pessoas que estão lá em cima, só responsável por carregar os microfones, ver se precisa trocar bateria, porque não é um culto não. Todos os cultos têm esse problema. Então poderia escalar o pessoal lá do som, com muito amor, com muito carinho, explicar que a pessoa ficaria responsável. Aqui tinha regras, por exemplo, bateria, limpar a bateria era o baterista. Limpar a guitarra, cordas da guitarra era o guitarrista. Baixista e vice-versa, né? Por quê? Porque se você não limpar as cordas, estouram rapidinho as cordas do violão, da guitarra, e é caro. O microfone aqui, nós temos vários microfones sem fio, caros, entendeu? 5 microfones sem fio. Comprei mais 2 para o coral. Fala do coral. E o coral, como é que vai ser, hein, gente? Vai ter coral? Agora não, né? Estão ensaiando, não estão ensaiando? Então, compramos 2 microfones. Vocês viram a peça das crianças, né? No Dia das Mães, como ficou lindo o coral com microfones de coral mesmo. Então, tá ali ainda? Ah, tá ali, isso aí. Então, tudo isso precisa de manutenção. Então, pessoal da mídia, por gentileza, escale entre vocês o mais disponível possível para limpar os microfones, né? Existia capa, antigamente tinha uma capinha que a gente botava depois que usa, porque, ou até quando a pessoa falava, porque tem muita gente que, sem saber, ela vai cuspindo, né? Ela vai enchendo o microfone de bactérias, entendeu? Vai corroendo o microfone. Mas vamos aqui para a palavra. O texto bíblico, ele fala sobre a palavra amém. Amém. E eu fiquei, poxa,
João Vitor cantou aquela música quinta-feira, amém. Eu senti tanta presença de Deus, né? Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E Deus começou a encher meu coração, falou assim, ó, é essa palavra, para tu ter uma ideia, gente, em todo lugar do mundo se fala amém. Em inglês, em chinês, mandarim, japonês, em espanhol, em português, em hebraico, a palavra é a. Se você falar em qualquer lugar onde você estiver nesse planeta, a palavra amém, todos vão entender. Se tornou uma coisa universal, né? Uma linguagem que as pessoas entendem que vem da parte de Deus. Então, estava ali um corinho muito antigo, que a gente cantou já várias vezes, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. O que tem atrás dessa palavra amém? Amém. E eu fui ver e achei interessante. Primeiro, mais de 100 vezes é falada a palavra amém no Novo Testamento. Para alguns, o significado mais no hebraico, somente em 28 vezes. No significado hebraico, no Antigo Testamento, é 28 vezes, totalizando 56 vezes que se fala a palavra amém. E aí eu fui, Senhor, o que tu queres falar mais conosco? E você vai perceber que o próprio Jesus, em todas as vezes que ele fala, às vezes, uma parábola, ou confirma a palavra de Cristo, no próprio Pai Nosso, vamos falar aqui o Pai Nosso? Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, pois teu reino. Amém. Ou seja, o próprio Cristo, ele reservou a palavra amém para fechar. O significado, que eu achei interessante isso, o significado para os israelitas, a palavra amém, é uma fé total. Ela complementa uma fé total. Para alguns teólogos, que eu achei mais interessante ainda, mas vamos falar sobre essa visão de fé e confiança. Tudo que está escrito na Bíblia, quando termina com amém, o povo está dizendo, nós confiamos em Deus, acreditamos nas profecias, não entendemos como vai acontecer, mas nós dizemos amém, que assim aconteça, que assim seja. Quando você está orando com a pessoa, ou quando a pregação está sendo pregada como agora, e se você disser no seu coração, na sua mente, amém, você está dizendo, Senhor, eu acredito que essa palavra vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história, eu vou ser muito abençoado. Então a palavra amém é como fosse um carimbo, né? Antigamente nos reinados, na Inglaterra, Luís XV e outros reis, na França, eles queriam fazer algum decreto, alguma situação, fechar algum castelo, fechar algum comércio, eles botavam lá o papel e botavam o brasão deles, um carimbo dizendo, olha, não abre mais, não fecha mais, não sei se aquilo outro. Eles carimbavam. Ou seja, a Bíblia, ela está dizendo que tudo que Deus falou por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, tudo que está ali, porque o apóstolo Paulo vai dizer, digno de aceitação, de reconhecimento, é as escrituras sagradas. Todas as escrituras foram inspiradas por Deus para o devido fim. Né? Então, quando ele fala isso, e a Bíblia está... Tem muitas pessoas que falam assim, eu não acredito na Bíblia não, a Bíblia foi escrita por homens, foi escrita por isso, por aquilo outro. Quando tem o selo indeleve, como diz, né, do Senhor, ele vai e diz amém. Ele está confirmando para que o povo confie nas Escrituras Sagradas, para que o povo confie nas palavras de Deus. Naquilo que você está lendo, naquilo que está escrito, naquilo que entrou no teu coração como profecia, como agir de Deus, você tem que estar
crendo nisso. Né? E Deus está dizendo, eu estou confirmando que você pode crer. Porque tem muita gente que duvida, não é ou não é? Sim ou não? Tu já deparou? Não, isso aí já passou, a palavra de Deus é ultrapassada, por que está isso, aquilo outro? Então eu estou hoje reafirmando que a palavra de Deus não se perde. Porque lá na Hungria, eu vou botar o áudio aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Na Hungria, houve-se uma reunião com vários sábios, médicos, estudiosos da palavra de Deus, e eles indagaram para os médicos a existência de Deus. E eles não tinham como explicar a existência de Deus. Aí um dos médicos colocou isso. Irmãos, eu vou falar. Vou tentar falar. Um médico chegou e falou assim, olha, tinha uma mãe que tinha no ventre duas crianças. E uma das crianças, a primeira criança perguntou ao irmão, você acha, meu irmão, que tem vida além da gravidez? Aí o outro falou, lógico que tem vida além da gravidez. Não tem não, rapaz. Ele falou, não tem. Você acha que não tem? Eu imagino que tem coisas além do que a gente possa imaginar. Penso até que nós iremos andar com nossas perninhas, comer com a nossa própria boca. O outro falou, nada, meu irmão. O cordão umbilical tem tudo o que nós precisamos. Ele nos nutre de tudo. Mas o irmão falou, não, mas a gente vai ter dimensões, sentimentos além que a gente não entende agora. Aí o homem falou, o bebê primeiro falou assim, não tem vida não. Não tem vida não, sabe por quê? Quem é essa mãe? Eu nem conheço a mãe. Aí o outro falou assim, não, se você não conhece, é porque você é muito agitado. Mas se você ficar quietinho, você vai ficar quietinho, você vai até ouvir a doce voz da mamãe. Não existe mamãe? Não existe mamãe. Mamãe está em torno da gente, nos guarda, né? Nos conforta. Aí, olha só a inteligência desse médico, né? Ele falando. E o outro falou assim, não existe mãe. E se tem vida além da maternidade? Por que ninguém voltou? Saiu, nasceu, João Vitor, por que tu não voltou? Não é assim que o pessoal fala? Você tem vida além da morte? Por que ninguém voltou? Então os bebês começaram a discutir. Olha, por que se tem vida além da maternidade, né? Ninguém voltou. Aí o outro bebê falou assim, não, sabe por quê? Primeiro, é que a mamãe, ela fala docemente, mas você é muito agitado, você não escuta, você não para, você não medita, você não se concentra para ouvir. Eu me lembro que algumas vezes, o João Vitor, ele chutava a barriga da mãe dele, né? Quem é mãe aqui já sabe, né? A criança às vezes quer se mover, né? Vai para lá, vai para cá. E a Jussara falava com ele, consagrou ele no ventre, abençoou ele. Eu também às vezes falava, esse cara vai ser bom de bola, que nem o pai. Esse cara, né, brincando, né? Mas isso foi constatado no Japão. No Japão, as mulheres grávidas, eles colocam música orquestrada. As crianças ouve aquela música bem calminha, bem mansinha. O que acontece com o bebê? Eles ficam calmos. Então o bebê primeiro falou assim, olha, quem é essa mãe? Eu não vejo. Quem é Deus? Eu não vejo. De certo, por certo, ele não existe. Não, o bebê falou assim, não, o irmãozinho falou assim, não, rapaz, que você é muito agitado. Calma que você vai ver a doce voz da mamãe. E eu vou te falar um negócio para o irmãozinho. Falou, a mamãe está em volta da gente.
A mamãe está guardando a gente. Deus está em volta da gente, está guardando a gente. E muitos de nós não ouvimos a voz de Deus porque agitados, preocupados, incrédulos, que Deus vai nos levar para algo bem melhor. O apóstolo São Paulo, na sua infinita visão espiritual, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para nós. Mas ninguém morreu, meu pai morreu, não voltou, meu irmão morreu, não voltou. Como é que eu vou acreditar nisso? Então ele lá na barriga falou assim: eu não vejo mamãe, não existe mamãe, não existe. Não, irmão, existe uma vida com dimensões maiores depois do nascimento. Existe ou não existe? Você está aí, você é prova disso. Diga para o seu irmão assim: você é prova disso, diga. Você é prova disso, irmão. Você é prova disso. Você é prova disso. E a promessa da vida eterna também. Você vai ser prova disso. Mas o mundo desdenha. O mundo é incrédulo. O irmãozinho na barriga, primeiro, era incrédulo. Dizendo: poxa, não acontece isso. Não existe mamãe, não existe vida além da maternidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo que nós precisamos passa por esse tubinho aqui. Nos alimentamos, nos fortificamos, estamos crescendo por esse tubinho. Mas o irmão falou assim: olha, existe coisas que você não entende agora, mas depois do nosso nascimento, nós vamos andar com as perninhas, nós vamos falar, nós vamos ter dimensões de uma vida. Quantas emoções, como dizia Roberto Carlos, que você tem depois que nasceu. Paulo dizia: um tempo nós fomos criança, andamos como criança, mas chegará a hora e o dia que seremos maduros, né? E teremos condição de crescer mais, de entendimento e raciocínio e coisas mais. Essa palavra amém, voltando aqui para a palavra amém, eu dei esse exemplo, porque tem coisas na Bíblia que nós às vezes somos que nem aquele primeiro bebê. Poxa, Deus, ninguém veio, Deus, eu não vejo Deus, não sinto Deus, mas aquele segundo bebê fala: não, você pode acreditar, vai acontecer, vai acontecer. Deus vai nos, mamãe vai nos guardar, vai nos sustentar, vai nos educar, pode acontecer. E o outro: não vai acontecer, não precisa acontecer. Mas todos nós nascemos e sabemos, né, como foi importante o nascimento e vivemos em uma outra dimensão de vida. Então, segundo um estudo que eu estava fazendo, a palavra amém, anota isso no teu coração, é a única palavra. Escuta bem, liga aí, assina aí, escreve aí para tu não esquecer. A palavra, pastor, amém, é a única palavra que liga o material com o espiritual. Como assim, bispo? A única coisa que liga o material, nós fomos educados pela Nova Vida que a Santa Ceia é o único momento que você toca em Cristo. Daqui a pouco nós vamos tocar. O bispo Roberto ensinou a igreja a ter a doutrina da substanciação, né? E nós vamos entender como a palavra amém também faz isso. Quando você tem fé, então cuidado quando você fala amém, né? A minha sogra vai morrer, amém, cuidado. O meu sogro vai morrer, aleluia, amém, né? Você está ligando a tua situação material. Eu vou vencer. Estou passando por uma luta, por um deserto. Você pode dizer amém? Olha, você está ligando a parte terrena, material, física, com a espiritual. E a espiritual tem poder sobre a material.
Tudo que foi escrito na palavra de Deus e no livro de Apocalipse, terminando com amém, nós estamos dizendo amém. Vai acontecer, as promessas de Deus vai acontecer, as perseguições à igreja vai acontecer, nós vamos passar por deserto, vai acontecer, nós seremos curados, vai acontecer. Ou seja, todas as promessas de Deus vai acontecer. Quantos crê que nas promessas de Deus na sua vida? Pode dizer, levante a sua mão, calma. Pensa bem, você crê, mas eu estou murmurando, eu estou reclamando, eu estou desistindo. É porque você não está ligando o material, o físico, ao espiritual. É necessário que você acalma e ouça a voz doce da mãe. Você está dentro de um ventre, foi gerado por Cristo, você está num momento, né, que precisa acreditar. Precisa acreditar que vai acontecer. João Vitor, vai acontecer na tua vida. Leandro, vai acontecer na tua vida. Pastor Wilson, tudo que Jesus prometeu há de se cumprir na tua vida. E quando você crê, porque o hebraico, quando fala amém, ele está dizendo que é uma fé absoluta. Você confia totalmente nas promessas, na palavra de Deus na tua vida. Não é simplesmente amém, sem nenhum teor, sem nenhuma profundidade, né? Você está dizendo o seguinte: Senhor, eu creio, eu confio, eu entrego a minha família, a minha vida, não sei agora, Senhor, estou preso, estou com dificuldade de caminhar, de agir, mas eu creio, Senhor, que Tu há de agir na minha vida. Irmãos, eu estava olhando e estou com um grupo agora da velha guarda de Inhaúma, está aqui. Bispo Pedro, pastor Silvano, Marcos, Edinho, que está lá, fez aniversário ontem, até a mãe dele está aí, pastor Edson, Belchior, Tamandaré, Leandro, eu botei o Leandro lá, botei até o Diácono Francisco, tem muita gente, que se nós fôssemos olhar lá no passado, há 40 anos, em agosto nós fomos há 42 anos, 40 anos atrás, o que Deus fez, olha, irmãos, muitos milagres, Deus curou, Deus libertou, Deus prosperou, Deus uniu pessoas, famílias. Diga amém. Porque nós confiávamos orando, nós confiávamos vindo nos cultos, e toda vez que terminava um culto, as promessas, as profecias feitas, a palavra de Deus que você lê, você vai e diz amém. Gostei, quem falou esse amém aí? Amém, irmão varão. É muito mais do que amém, simplesmente. Você está transformando o material no espiritual. Você está dizendo: Senhor, eu creio, amém. Senhor, eu entrego a minha vida, amém. Senhor, eu quero que haja uma mudança na minha vida, amém. Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo transborde em mim, meu ser. Senhor, eu quero nesse ano de 2025 ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero vencer essa depressão. Senhor, eu quero vencer essa guerra na minha casa. Senhor, eu quero vencer essa enfermidade. A grandeza do amém é uma fé absoluta, ou seja, você está dando liberdade para que Deus haja em tua vida, para que Deus confirme a sua palavra. Passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Diga amém. Cuidado, até nas suas orações, irmãos. Por isso, cuidado quando você amaldiçoa alguém, fala mal de alguém, joga praga em alguém, porque de repente você está trazendo para ela e para você maldição. Pois a Bíblia diz lá já no princípio em Gênesis, se você abençoares,
Deuteronômio, ele fala sobre as bênçãos, né? Maldição, e vai falar que até 1000 gerações vão seguir aqueles que abençoarem os filhos de Deus. E a maldição, se você amaldiçoar, querer amaldiçoar um filho de Deus, cuidado, porque inverte contra você. Essa ligação é profética. O amém é profético. Essa ligação do material para o espiritual, você está profetizando. Você está declarando. Se é vitória, amém. Se é derrota, amém. Se é dúvida, amém. Então, vigie. Entenda que o Senhor liberou, o profeta Amós diz que o Senhor liberou nossos lábios, palavra de vitória. Pô, mas eu estou com raiva dessa pessoa, estou com ódio dessa pessoa. Aprenda a liberar palavras de vitória. Porque a Bíblia, desses 66 livros, a última palavra que tem amém, em Apocalipse, eles estão dizendo assim, tudo isso aqui vai acontecer. Por isso ele fala, aquele que te retirar a palavra desse livro, né, rasgar as páginas desse livro, Deus há de amaldiçoar, e essa pessoa não receberá nem o quê? O tesouro na vida eterna, nem o seu nome na vida eterna. Então, eu quero chamar o João Vitor, vem aqui, João Vitor, para que você cante. Eu não sei o que você precisa, mas se está escrito e Deus te autoriza e Deus te promete, como assim, bispo? Se Deus te promete que Ele vai restituir a tua vida, você vai dizer amém. Senhor, eu estou passando por um deserto, mas a tua palavra diz que tu há de me consolar em toda e qualquer situação. Diga, eu creio, Senhor, vou chorar, porque a noite, o choro dura toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Pega lá o coisa, filho. Hã? Ah, tu vai solar? Eu gosto mais de você cantando com baixo. Como é um momento profético? Eu não sei se você entendeu. Aquelas duas crianças, uma falou, eu creio, sim, meu irmão, que tem vida além do ventre. Eu creio, meu irmão. Mas a gente não vê, ninguém voltou. Eu creio na vida eterna, irmãos. Eu creio num Deus, como eu falei, 40 e poucos anos. Eu vejo tanta gente, irmãos, jovens com 18, 17, 16 anos, hoje são pais de famílias. Os homens que ficaram firmes na palavra de Deus, amém? Os homens que ficaram firmes na palavra de Deus, vivendo e tentando viver uma vida com Deus, é vencedor, amém? Ou seja, ligaram o material, ligaram o seu futuro com o espiritual. Olha bem o que diz esse hino. Eu queria convidar você a ficar de pé. Como eu volto a dizer, e também chamar os homens que vão servir, homens, diácono, não sei. As irmãs podem, no vocal, hoje, agora. Eu não sei. Que o Espírito Santo fale no teu coração. E faça brilhar seu rosto em ti. Conceda tua graça e te dê paz. Olha só. Um dos irmãos fala assim, meu irmãozinho, quando a gente sair daqui, quem sabe vai ter mais luz. Nós iremos ter mais entendimento, meu irmãozinho. Nós não
Não existe vida além do ventre. Irmãos, quem sabe você está em trevas, quem sabe você está em lutas, mas creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir na tua vida. Oh! Pode passar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda sua graça. Glória a Deus! Cura a Deus! Renova! Restaura! Aviva! Viva! Amém! Espírito! Maranata! Seria! Vamos! Seria! Minha bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, Creia. e os filhos Creia. de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos. Oh! Aleluia! Espírito Santo! Confirma! Confirma! Confirma, Senhor! Enche! Chile! Oh, Deus! Queremos trazer o Espírito. É por ti, e de dia, e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Recebe. Recebe. Recebe em nome de Jesus. O espiritual na tua vida. Recebe a tua vitória. Aleluia. Irmãos, o coral vai agora cantar, mas antes, medita no que foi pregado.
medita naquilo que o Espírito Santo falou no teu coração. Para Ele toda a honra, toda a glória. Aquilo que move fé. Amém? Quer dizer fé completa. Fé absoluta. Confiança absoluta. Quando você diz amém, tu está dizendo eu confio. Eu entrego a minha vida, eu descanso. Olha, nós vamos dar a bênção do pão e elas vão cantar depois da bênção do pão e nós vamos fechar com o cálice na mão. A minha esposa vai dar a bênção do pão, porque na noite que o Senhor foi traído, pegou o pão, repartiu e deu graças. Pegue o pão que representa o corpo do Senhor. Amém. A irmã está precisando de uma cadeira, irmã? Vem, querida. Zezé, precisa de uma cadeirinha? Não, quem que precisa? Alguma senhora precisa de uma cadeira, tá? Todos que vão participar já pegou o corpo e o sangue? Fica já. Quando der a benção do pão, vocês já começam a cantar, tá bom? Aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que nessa manhã nós possamos entender que a ceia do Senhor, né, irmãos? E que Ele disse para nós, simplesmente e claramente, faça isso, participe da mesa até que eu volte para buscar a igreja. A mesa é um memorial. Memorial significa em memória. É uma lembrança que nós precisamos ter sempre, não só da morte de Jesus, acima de qualquer coisa, da sua ressurreição. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos hoje vida, para que hoje nós fôssemos salvos, para que hoje nós tivéssemos esperança, expectativa que um dia estaremos com Ele na glória, né? E eu quero dizer amém, porque espero que o bispo pregue outra vez sobre isso, um pouco mais, porque essa palavra amém, ela vem sacramentar, ela vem fechar total questão diante de Deus, dizendo eu creio, eu entendo, eu aceito, eu concordo, sabe? Ela vem nos abençoar. E que nesta manhã, eu sei que é apenas um pedacinho de pão, que simboliza o corpo de Cristo. Mas antes de nós participarmos, eu gostaria que em 1 minuto, você colocasse para o Senhor aquilo que você nesta manhã veio buscar. Eu não sei como está o seu coração, os seus pensamentos, e algumas vezes nós chegamos aqui aflitos, né? Em angústia, e eu creio que nesse momento, como disse o bispo na pregação, e nós temos aprendido isso anos após anos, é o momento em que mais nós podemos estar próximo ao Pai. Senhor, nesta manhã, nós pegamos esse pequeno pedaço de pão que simboliza o Teu corpo, que nos traz a memória, que nos traz a lembrança do Teu corpo. E queremos ligar a Ti e dizer, Senhor, ouve o clamor dos nossos corações. Em Tua memória nós estamos aqui lembrando, reafirmando, batendo o martelo e dizendo, eu creio que um dia Tu há de vir buscar a Tua igreja. Eu creio que eu não estou esperando em vão. Eu creio que depois daqui há uma vida, e uma vida eterna. Eu creio que há uma cidade, um local preparado para nós estarmos contigo. Eu creio nisso, Senhor, por isso eu digo, amém, assim seja, assim seja. Eu creio que a nossa fé não é em vão, e que tudo que nós temos aprendido na Tua palavra contigo é a verdade absoluta nas nossas vidas. Senhor, a Tua palavra diz que, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, Ele pegou o pão e disse, este é o meu corpo, que será dado em favor de todos vocês que creem. E nós fazemos isso na autoridade do Seu nome. Amém, Jesus. Que assim seja, comamos todos.
Mastigue bem o tom. O profeta Isaías diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Que haja paz em ti, irmão, na tua mente, no teu coração, no teu ser. A paz que excede todo entendimento. Paz de Cristo. As irmãs vão cantar agora, você fica em adoração, por favor. Aleluia. Te amo, Jesus. Vai cantar, irmão? Ah, não pode. Vamos lá? Você adora o Senhor, hein? Vamos lá? Qual é a música? É playback? Playback, por favor. Te amo, Jesus. Davi Sasso. Não é te amo, Deus, não? Não. Te amo, Jesus, Davi Sasso. Lá vem cá. Aumenta aí o som. Das irmãs também. Para a honra e louvor do nosso Deus. Amém, irmã? Em tua presença eu estou, oh Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e por seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem o mar, nem a terra, nem o céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti.
Semelhante modo, depois de ter ceado, pegou o cálice e disse: Este mesmo, vem aqui, por favor. Cálice da nova, vem, Jussara, pastora Jussara. Vem aqui. Quero trocar o cálice contigo. Troca esse cálice com a pessoa do seu lado, diga uma palavra de Deus. Diga uma palavra para essa pessoa e no final diga amém para ela. Eu profetizo um milagre na tua vida. Amém. Que haja restauração, que haja cura. Amém. De modo, depois de ter ceado, pegou o cálice disso. Este cálice da nova aliança, aliança eterna, que faço contigo, Maria, Joaquim, Fidelis, Pedro, Marcos, Abel, Joaquim, Jussara, Esther. Alessandro, Mauro. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com vocês eterna. E nada poderá desfazer essa aliança. Diga assim, em tua memória, Senhor. Levante o cálice, em tua memória, Senhor. Até que tu volte. Eu declaro a minha fé, a minha confiança e a minha necessidade e a minha dependência de ti. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo que querer diga: recebe a cura. Recebe. Espírito Santo. Que o Senhor te